Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Vamos nessa? Vamos lá. Muito bem, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem 2021, segunda aplicação. Vamos nessa? Olha aqui. Lendo o texto, isso, pimenta, peças de um mosaico, viagem incompleta, a experiência brasileira. Interessante, eu já vi, né, outra questão desse mesmo Enem, extraído desse mesmo livro. Que interessante, interessante. Mas vamos lá. Lendo atentamente os autos da devassa da Inconfidência Mineira, o que encontramos? Os envolvidos são filhos de Minas, naturais de Minas. A terra era o país de Minas, percebido como um continente ou como uma capitania. Caramba, o que ele quis dizer aí? Ele diz assim, olha, gente, na época da Inconfidência Mineira, vamos deixar uma coisa bem clara, qual é? A Inconfidência Mineira, ela pretendia separar o Brasil de Portugal ou só Minas Gerais? A Inconfidência Mineira, então, pelo que ele citou aqui no texto, considera que Minas Gerais, né, é como se fosse vou botar entre aspas, um país. Minas Gerais, vou botar aqui também entre aspas, tem vida própria. Vida própria? Vamos dizer assim. Então você quer dizer com isso que aquela tese que alguns autores dizem de que a ideia não era separar o Brasil todo de Portugal e apenas a região das Minas Gerais bate com o texto aqui? Caramba, Valdemar. Quer dizer que um baiano ele não se sentia um brasileiro? Não, um baiano se sentia um baiano. Um mineiro se sentia mineiro. Não havia esse espírito de nacionalidade, não é? Não, cara. Esse espírito de Brasil como nação, não. Então, se você pegasse o Brasil daquela época e você perguntasse para um gaúcho, ei, gaúcho, você se sente um brasileiro? Ele dizia, não, eu me sinto um gaúcho. Tá? Se você pegasse um paulista e perguntasse para ele, ei, paulista, você se sente brasileiro, né? Ele, não, eu me sinto um paulista. No caso, então, dos mineiros, é o que o texto está dizendo, ele não se sente um brasileiro. Exatamente. Então, Voltemberg, isso dá a ideia de que o Brasil não é um país unificado, é? É por aí. É por aí. Então, quer dizer, quando aconteceu também a tal da conjuração baiana, então quer dizer que o baiano, ele não se sentia um brasileiro? É assim que você quer dizer, Voltemberg? Exatamente, velho. É assim que eu quero dizer. Tio Voltemberg, coisa feia, mas é a realidade. É o que o texto deixa entender. Então, a identificação exposta no texto destaca uma característica do domínio português na América ao apontar para a relevância da atividade intelectual da elite. Não, em momento nenhum é isso que está aqui. Né? Ele diz os autos da devassa. O que é o auto da devassa? A investigação que se fez, né, quando prenderam os inconfidentes de Minas Gerais. O que encontramos? Os envolvidos são filhos de Minas, naturais de Minas. A terra era o país da Minas, percebido como continente ou como capitania. Então, não há noção de que, Voltemeg, não há uma noção de nação, de integração brasileira. Compreende? Então, Voltemeg, relevância da atividade intelectual, está de fora, não é isso. Ineficácia da ação integrativa das ordens religiosas. Gente, não estamos falando de ordens religiosas aqui. Estamos falando da palavra nação. Então, essa palavra nação, naquela época, não existe. O que é que existe? Existe, ao invés de uma nação, existem regiões. O Brasil é um país regionalizado. É isso que dá a entender no texto. Letra C. Fragmentação do território submetido ao controle metropolitano. Pronto. É isso. Por exemplo, lembra que uma das causas da Inconfidência Mineira foi a cobrança da derrama. A derrama não era cobrada em todas as regiões do Brasil, era cobrada onde? Em Minas Gerais. Ah, é mesmo, né, Valtemeg? Exatamente. Então, aqui vai estar a resposta, exatamente. Mas e a letra D? Invisibilidade de eventos revolucionários. Não. Se houvesse a invisibilidade, não haveria uma investigação, o Tiradentes não seria condenado à morte. Dona Maria I mandou o Tiradentes para a forca, né? E depois ainda foi esquartejado. Letra E, Valtemeg. Abrangência do processo de aculturação das sociedades nativas.
Em momento nenhum você está falando dessas sociedades nativas aculturadas, seriam os índios. Não, gente. Então a resposta está em cima desse raciocínio. Nesta época, não existe uma noção de nação. Não existe uma nação brasileira. Né? Não existe uma nação brasileira. Existem o que então? Regiões brasileiras. Regiões brasileiras. É isso que diz o texto. Esse é o raciocínio da questão. Beleza? Compreenderam? Tchau, senhores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.